Boa noite a todos. Que sejam todos bem-vindos na Sociedade Espírita Renovação. Então vamos começar o trabalho com a prece. Querido amigo Jesus, mais uma vez estamos reunidos em seu nome, com muita gratidão por mais esta oportunidade de aprendizado, para conhecermos um pouco mais dos ensinos dos Espíritos, da doutrina espírita, que tanto nos consola, nos ensina e nos orienta. Rogamos, amigo Jesus, a sua assistência, amplia-nos a capacidade de entendimento, de reflexão, dos ensinos que serão apresentados hoje, nesta palestra. Alimenta a nossa disposição em aprender e também a nossa fé. A fé em Deus, nosso Pai, em seu amor infinito por todos nós. Agradecemos também aos amigos espirituais que nos protegem, nos inspiram. E assim, nesse clima de paz e harmonia, damos início ao trabalho desta noite com a palestra pública. Que assim seja. Então, hoje nós temos a palestra do Sérgio Pacheco, amigo querido de muitos anos aqui na Sociedade Espírita Renovação. Ele veio de Niterói, mas já está em Curitiba há muitos anos, trabalhador aqui da casa também. Então, com a palavra, Pacheco. Boa noite a todos, a todas. É com alegria sempre que a gente participa da tarefa da palestra pública em nossa casa. Especialmente hoje, que temos visitas ilustres, vindas de Campo Largo, e não é a Marie, nem o Filipe que mora em Campo Largo. É a nossa querida Celeste, essa irmã tão querida, que veio aqui assistir a palestra, Isso nos dá uma grande responsabilidade. Mas, então, nós vamos tratar hoje desse tema, Separando o joio do trigo, que, na verdade, é uma reflexão a respeito da parábola do joio e do trigo, ou a parábola do joio no campo. Não está o som? Agora aqui está melhor? Beleza. Então, gente, para que a gente fale sempre das parábolas, e é bom a gente retomar que na última ocasião nós revisitamos a parábola do semeador. E quando nós tratamos dessa parábola, nós falamos do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E alguns pontos serão revisados aqui, até que muitos não estiveram presentes, e sempre é bom relembrar, até para fazer a base do nosso entendimento e da nossa reflexão.
O capítulo 13 do Evangelho de Mateus é um capítulo que traz nada mais, nada menos do que 7 parábolas. São chamadas as parábolas do reino, porque Jesus utiliza essas parábolas para fazer comparações do reino dos céus ou do reino de Deus. É interessante notar que o reino dos céus e o reino de Deus são sinônimos. Mas o Evangelho de Mateus, o evangelista, se utiliza reino dos céus. Informam os estudiosos da Bíblia que o Evangelho de Mateus foi um evangelho escrito dentro de um contexto judaico. E os judeus não gostavam muito de falar o nome de Deus, atendendo daquele preceito lá do Decálogo, de não falar o nome de Deus em vão. Então, Mateus, dirigido mais aos judeus, prefere o reino dos céus. Mas nos outros evangelhos a gente vai ver como sinônimo. E ele se utiliza das parábolas, esse recurso didático extraordinário chamado parábola. E o que é a parábola? A parábola é uma forma de ensinar onde uma verdade está oculta. Ela não aparece de início. É utilizado uma situação do cotidiano e era muito comum no cotidiano as parábolas ligadas à questão agrícola, que aquele povo vivia efetivamente das questões agrícolas. Também com relação à pesca, já que muitos eram pescadores. Ou a questão dos costumes sociais. Os costumes sociais também eram objeto de ensinamento por parábolas. E a parábola tem como característica esse ensinamento moral profundo que ali está velado. No próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 13, Jesus faz questão de responder aos discípulos porque ele ensinava por parábolas. Vamos ver como começa o Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Mateus vai narrar o dia que ele vai proferir os ensinamentos pelas parábolas. Ele diz que Jesus senta-se à beira do lago, a multidão começa a chegar. Jesus, então, precisa entrar numa barca. E entrando na barca, para ser visto melhor, ele, então, começa a ensinar por parábolas, enquanto a multidão permanecia ali na margem do lago. Né? Esse lago é o Lago de Genezaré, também chamado de Mar da Galileia, ainda que não seja o mar, porque é de água salgada ou de água doce. Então, não é de água salgada, não é um mar ainda que seja chamado. Né? E os seus discursos foram uma série de parábolas, essas 7 parábolas. Né? Mas, então, por que são parábolas e por que ensinava Jesus por parábolas? Aí está no Evangelho, então, de Mateus, no capítulo 13, a indagação dos próprios discípulos. Por que falas em parábolas? Então, Jesus responde assim, porque a vós é dado compreender os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles não. Já mostra a característica principal da parábola, que é esse ensinamento velado para aqueles que não têm a capacidade ainda de compreender uma verdade maior. A nossa existência, o nosso aprendizado na existência se dá assim. Quando a gente mergulha na carne, pela bênção da reencarnação, nós sofremos aquilo que a gente chama um esquecimento temporário.
e vamos reaprender. Vamos passar pela infância. E, aos poucos, os ensinamentos vão sendo dados para que a criança vá fazendo a sua compreensão. Ao estudante de matemática, estudante de aritmética, onde está estudando as primeiras operações da aritmética, as 4 operações, não é possível a gente ensinar as questões da matemática mais adiantadas, como, por exemplo, estudar o cálculo diferencial integral. É aos poucos que esse ensinamento vai sendo dado. Aqueles que conseguem compreender a moral estabelecida na parábola, talvez não precisassem de parábolas. E o próprio Jesus se aproveitava na intimidade dos seus discípulos para ensinar-lhes. Mas mesmo assim, os próprios discípulos também tinham dificuldade de entendimento. Jesus aproveitava para ensinar mais. As parábolas têm uma característica muito parecida para aqueles que são do mundo jurídico. Há no direito processual civil um recurso chamado agravo retido. O agravo retido é um recurso que será apreciado no curso do processo oportunamente, se houver necessidade. O juiz não aprecia de pronto o agravo retido, somente se houver necessidade. No caso da parábola, é uma espécie de agravo retido, mas é como se aquele ensinamento ficasse ali disponível. Porém, no agravo retido, oportunamente poderá ou não ser apreciado. No caso das parábolas, será necessariamente apreciado, porque é parte do nosso processo evolutivo. Então, Jesus continua. Ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado até mesmo o que tem. Olha que interessante isso. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam nem compreendam. Mas depois ele não entendi nada. Como é que pode? É para que vejam, não vejam. Ele continua explicando. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Então ele vai fazer menção a uma profecia lá do profeta Isaías do Antigo Testamento. Ouvirei com vossos olhos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Quer dizer, ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olharei com vossos olhos e não vereis. Aquela característica que nós conversamos na ocasião da parábola do semeador. A nossa dificuldade de compreender mesmo aquilo que está claro. É interessante isso. É aquela incapacidade nossa de compreender a realidade da vida, onde a gente recorta especialmente a realidade que nos convém. Numa época, eu sempre falo das fake news, das pós-verdades, esse fenômeno é assustador. Porque a velha mentira, na velocidade e potência, potencializada e divulgada de uma forma absolutamente imensa, grande, no mundo todo, em tempo real, das mentiras. E o que é isso, se não a criação de uma realidade paralela daquilo que interessa? É algo para que a gente se preocupe, porque é um fenômeno real e social. Só que aqui acontece algo semelhante. A gente olha e não consegue compreender, até porque a nossa capacidade cognitiva, às vezes, não tem essa condição. Eu lembrava na ocasião que, quando Colombo chegou na América, e há um livro muito expressivo com relação a isso, chamado A Conquista da América, do escritor búlgaro Tudorov,
em que ele vai dizer que os conquistadores que ali estavam, que na verdade eram invasores dos povos que ali habitavam, eles faziam questão de não enxergar aqueles indivíduos. Eram quase que parte da paisagem. Ao mesmo tempo, aqueles que ali estavam sendo invadidos pelos chamados conquistadores não tinham a capacidade cognitiva de compreendê-los. Não é só uma questão linguística, não. É a questão de cognição. Havia uma dificuldade muito grande. E nós fazemos isso. Nós recortamos aquilo que a gente tem capacidade ou aquilo que a gente quer. E na ocasião, eu lembrei até da minha cirurgia do joelho, que eu sofri um acidente em 1986, arrebentei com tudo do joelho, foram 2 cirurgias, e aí veio a artrose grave, né? Aquela artrose generalizada, e o médico que me atendia ainda era no Rio de Janeiro, e eu fui à consulta e o médico falou claramente, olha, a tua situação é de prótese para ontem, mas eu não vou te pegar, te amarrar e colocar no centro cirúrgico. A decisão é uma cirurgia eletiva. E eu te aconselho, inclusive, a procurar um colega em Curitiba. Você está morando há quantos anos já em Curitiba? Para ver essa questão. O recorte que eu fiz era tão somente o recorte de que eu vou operar quando eu quiser. O médico falou que eu vou operar quando eu quiser. Até que eu entrei numa crise que eu não conseguia nem pisar. E aí a dor veio me visitar para que eu ampliasse a minha capacidade cognitiva e lembrasse todo o diálogo do médico. Eu acabei operando, tenho uma prótese aqui. Os que são mais antigos na casa lembram que eu andava de bengalinha, né? Mas isso já foi em 2011 que eu operei. Porque a gente faz isso. Então, quando se dá um ensinamento, pelas nossas imperfeições, pelo nosso egoísmo, as nossas vaidades, a gente acaba tendo a nossa compreensão extremamente limitada, interesseira, e às vezes distorce toda uma realidade para se adequar ao nosso ego. Então, a gente vai entender por que Jesus se referiu assim e por que já o profeta Isaías falou com relação a esse tema dessa forma. Porque o coração deste povo se endureceu, taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem o seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Olha, mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Isso está direcionado diretamente para nós. Se nós já temos a capacidade de compreensão maior das questões do reino dos céus, quando nós já temos a percepção espírita, a doutrina lúcida, esclarecida, a nossa capacidade de compreensão vai necessariamente se ampliando e requer de nós a consequente responsabilidade. E aí que mora o problema, porque muitos de nós até deseja ampliar os conhecimentos, ampliar as nossas reflexões, mas pelas imperfeições, na hora da responsabilidade, as pessoas não querem. Né? Quantos de nós não se vê numa situação dessa, faz de conta que eu não entendi, faz de conta que ou eu não quero pensar a respeito, para não nos obrigarmos com as responsabilidades devidas, né? E Jesus diz assim: eu vos declaro em verdade, muitos profetas de Jesus desejaram ver o que vedes e não ouviram, ouviram o que ouvis e não ouviram. Olha como isso é tão importante. E Jesus faz questão vai ensinando até de forma repetida para que a gente compreenda melhor. E Allan Kardec,
No capítulo, vai tratar dessa questão, que é: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Ele vai fazer umas reflexões porque ensinava por parábola Jesus. E lá diz, dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm a sua infância, a sua juventude e a sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina. Pergunta, se ele faz uma pergunta autorreflexiva muito importante. Que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido lhe conserva impenetrável? É uma pergunta da lógica. Tá bom, ali tem uma verdade que só será futuramente compreendida, é uma verdade moral, e quando a gente fala de verdade moral, vamos abrir um parênteses aqui, para que a moral dentro do conceito espírita de moral. A questão moral está muito bem tratada no Livro dos Espíritos, esta obra fundamental e básica da doutrina espírita, a obra que contém a doutrina espírita, a partir das questões 629, que é o primeiro capítulo da terceira parte, a lei da divina ou natural. Lá, os espíritos definem moral como regra de bem proceder. E vão dizer que a diferença entre mal e bem, que faz ser bem proceder no bem e não no mal. E vai dizer que depois, a diferença entre bem e mal é que bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus. Tudo aquilo que tenta colocar obstáculo, tenta se opor à lei maior, e é uma tentativa, né? É em si o mal. Mostrando não a visão maniqueísta de bem e mal em doutrina espírita, mas uma visão de que o mal é a ausência do bem, é a falta de bem. Esse é o conceito de bem e mal. Tudo aquilo que agrega o bem, agrega condições morais de progresso do espírito. Portanto, o espírito progride do ponto de vista moral nesse sentido, nesta definição, a partir da sua compreensão, das suas escolhas e do seu livre-arbítrio, prestando atenção naquilo que pode ser o bem ou ser o mal. E que o bem e o mal não é algo, não é uma dicotomia, simplesmente um eterno duelo de bem contra o mal. O mal é uma questão de, sistematicamente, o espírito negar aquilo que não deveria estar negando, ou se opor àquilo que não deveria se opor, pelo seu egoísmo, pelos seus equívocos, pelo seu orgulho, né? Então, Kardec faz essa questão, né? Por que seria então? Aí ele vai observar, lembrar que alguns ensinamentos de Jesus que mais interessavam são diretos e objetivos. Ele diz assim, notar-se que Jesus somente exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina. Mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito, sem ambiguidade alguma. Essa é a verdade. Amar ao próximo como a ti mesmo. A referência é amar ao próximo como a ti e amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Jesus diz assim, olha, o amor ele é tão amplo que você deve estender esse amor não apenas aos teus afetos, mas você deve estender esse amor aos teus desafetos, aos teus inimigos,
aqueles que te colocam empecilho na vida, que você não gosta. E Kardec chega a trabalhar muito bem essa questão, que não é ter por inimigo a afinidade que você tem por um amigo, mas é não desejar-lhe mal, é torcer pelo sucesso dele, é tudo fazer em benefício dele. Isso é amar os inimigos. E Jesus provou isso no momento derradeiro, para aqueles que se colocavam como adversários. Jesus termina a sua existência na terra, é sempre bom lembrar, Jesus foi preso, foi torturado, pregado numa cruz, e mesmo assim, seus últimos momentos da cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles estão transitoriamente identificados com o mal e não com o bem. Mas são teus filhos. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus manda perdoar não uma vez, nem duas vezes, nem ele manda 7 vezes 70 vezes, de forma simbólica. Perdoar sempre, né? Então, observe que esses ensinamentos são diretos, não precisa de parábolas. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero, voltando ao texto evangélico, e agora no Evangelho de Mateus. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra conforme eram capazes de compreender. E não lhes falava, a não ser em parábolas, a sós, porém, explicava tudo aos seus discípulos. E é o caso dessa parábola do joio e do trigo, como é o caso da parábola que antecede, que é a parábola do semeador. Na ocasião, eu lembrava que entre as quase 50 parábolas que estão no Evangelho, nos Evangelhos, Jesus se deu ao trabalho de explicar pessoalmente 2 parábolas, a do semeador e a do joio e do trigo. Exatamente essas 2 parábolas. E muitos estariam perguntando, puxa vida, se Jesus explicou, porque nós estamos visitando essa parábola? Pelo mesmo motivo, a parábola do semeador, que sempre é útil revisitar. Porque toda vez que a gente mergulha nos ensinamentos morais de uma parábola, e os ensinamentos são amplos, como um verdadeiro leque, eles permitem outros entendimentos, desde que atinjam o objetivo final, que é um entendimento moral. Essa parábola também é importantíssimo que a gente revisita, olhando para o nosso cotidiano, para as nossas necessidades, para as nossas carências. Como é que eu me encaixo, por exemplo, nessa parábola, nessa proposta educativa de Jesus? Então, ela vai servir para isso. E, neste caso, a própria explicação de Jesus tem uma curiosidade. Ela também traz uma carga de simbolismo. E que, à luz da doutrina espírita, vai nos permitir uma melhor compreensão. Já que o próprio Allan Kardec lembra que a doutrina espírita é a chave de compreensão. O ensinamento dos espíritos, pela doutrina espírita, vai sendo a chave. A doutrina espírita, é bom lembrar que ela não nasce de mais uma interpretação. Ela nasce de um fenômeno estudado de forma categórica, com muito empenho de Allan Kardec, que constrói esse edifício doutrinário chamado doutrina espírita, com tanto trabalho e dedicação, seleciona as inúmeras perguntas e respostas dos espíritos pelo seu conteúdo moral e vai permitir com que a gente vá entendendo passagens, inclusive bíblicas, não a partir de interpretação mais uma, mas a partir de novas revelações trazidas à luz da razão e do nosso entendimento, que vão permitir olhar para, por exemplo, o texto bíblico e ampliar o conhecimento e as belezas desse texto bíblico. Então,
diz assim na parábola do joio e do trigo. Jesus propôs outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Os elementos da parábola. Boa semente. Um homem tinha semeado boa semente. Onde? No campo. Tudo isso tem significado. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Então, foi semeado. Na calada da noite, o inimigo semeia o joio junto com o trigo. Veja, na calada da noite. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Aliás, é sempre assim, né? Aquilo que inicialmente está oculto acaba aparecendo. Aquilo que a gente acha que está escondendo, chega um dia, ele vai aparecer. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe, aquele que plantou, né? Colocou lá o trigo. Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? Olha o campo acontecendo, de novo aparecendo. De onde vem, pois, o joio? Isso é muito interessante, porque é uma característica nossa, né? A gente vê um problema, o problema aí está. E a gente esquece muitas vezes de tentar observar ou tentar procurar qual é a causa do problema. E tantas vezes a gente vai tentar combater o problema esquecendo a origem da causa do problema. E às vezes a gente não consegue, né? Mas vamos continuar. Disse-lhes ele, foi um inimigo que fez isto. Replicaram, queres que vamos e arranquemos? Né? Solução, proposta, curta, direta, objetivo. Muito bem, a gente vai lá e arranca. Quando começar a aparecer, né? E o Senhor diz, não. Disse ele, arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo. Olha a sabedoria. Arrancando o joio, agora a gente vai tirar o trigo também. Para lembrar um ditado popular que diz que a gente não deve jogar a água da bacia que lavou a criança fora junto com a criança, né? A gente não deve combater as traças e pragas de uma casa lançando lança-chamas na casa e botando fogo na casa. Nós vamos resolver? Vamos. E aí? Olha a prudência, né? Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores, arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Olha os outros elementos. Cresce junto até a colheita. Primeiro a gente arranca o joio. O joio será queimado. E aí sim o trigo, a parte boa, será destinado ao celeiro. Será armazenado para consumo posterior. A explicação desta parábola pelo próprio Jesus. Vamos observar e a partir da explicação de Jesus, vamos fazer então, à luz da doutrina espírita, a explicação da explicação de Jesus. Não que a gente esteja, né, colocando Jesus numa condição inferior de forma nenhuma. É apenas para penetrar
um entendimento maior e mais lúcido, esclarecido, a respeito do ensinamento do Mestre. Então, vamos ver como Jesus explicou nos versículos seguintes desse mesmo capítulo. Então, despediu a multidão. Em seguida, entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhes: explica-nos a parábola do joio no campo. Lembra que ele foi para a beira do lago, a multidão chega, ele vai para a barca, fala as 7 parábolas do reino, e aqui mostra um momento posterior, que ele despede a multidão, volta para casa, com o seu grupo de espíritos que estavam ali em missão de auxiliar a tarefa de Jesus, que a eles caberia o prosseguimento dos ensinamentos de Jesus. A eles caberiam testemunhar tudo aquilo que vivenciaram com Jesus para a posteridade. Olha a importância. E aí, lembra que no texto, mais um pouco atrás, que os discípulos compreendiam, não era necessário falar por parábolas? Pois é, isso não era de forma absoluta, em geral era. Mas aqui mostra que em determinadas situações eles também não compreendiam. Tanto é que eles chegaram para Jesus e perguntaram: olha, nós não entendemos essa parábola. Explica-nos, mestre. E vamos lá. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O Filho do Homem é uma expressão utilizada por Jesus para se referir a ele mesmo. Filho do Homem. O Filho do Homem também não é apenas Jesus, mas todo aquele que, aprendendo os ensinamentos e vivenciando os ensinamentos de Jesus, vai ser um legítimo representante da mensagem do Cristo. E será, portanto, necessariamente também o semeador. Então veja que isso também é um entendimento ampliado ainda. É o Filho do Homem, ou todo aquele que representa o Filho do Homem. O campo, que é outro elemento, o que é o campo? É o mundo. Porque a sementezinha a que Jesus está semeando, que são os seus ensinamentos, os seus valores, os seus princípios, que são princípios de ordem moral dentro daquele contexto já explicado, não de falso moralismo, mas dentro daquele conceito moral trazido pelos Espíritos na questão 629 e seguinte, do Livro dos Espíritos, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Vamos tentar compreender simbolicamente o que são filhos do reino, o que são filhos do maligno. Lembra da questão 630? A diferença entre bem e mal. Bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei maior, com a lei, tudo aquilo que tenta se opor, que tenta colocar obstáculo, é, portanto, mal. Então, está dizendo assim, a boa semente são aqueles que produzem o bem. E a má semente, o joio, aquilo que contaminou, que seria a praga, é considerado mal. Mas o mal no sentido de ausência de bem, que ali está contaminando e precisa ser, aos poucos, sendo retirado e devidamente queimado. Vamos lá. O inimigo que o semeia é o demônio. Algumas traduções dizem assim, é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E aqui a gente vai abrir um parênteses para traduzir isso que está simbólico à luz da doutrina espírita. Inicialmente, o que é que a gente poderia compreender? Que existe um demônio, um príncipe do mal, né? Uma potência
a competir com Deus, do ponto de vista de mal. Essa na visão espírita, a gente já falou, não é esse maniqueísmo. Todo aquele que está identificado com o mal está temporariamente, transitoriamente. Demônio, Allan Kardec diz que no termo original, é do grego, vem do daimon, que era considerado gênio, eram os espíritos, que aqui está sendo direcionado para espíritos equivocados. Aqueles espíritos que estão ainda identificados com o mal, pelas suas imperfeições. Ignorância, por uma ignorância e má utilização do seu livre-arbítrio. No termo, vamos lembrar que quando as pessoas dizem o diabo, vem do grego diabolos, que significa o caluniador. O que é o caluniador? Aquele que mente, aquele que imputa mentiras aos outros. Isso não é o bem. Isso não é o bem. A mentira em si já não é algo extremamente complicado. Ainda mais imputar mentira aos outros, com o objetivo de levar vantagem. E vantagem de cunho material, obviamente, né? De cunho pessoal, para alimentar suas vaidades, seus orgulhos. A colheita é o fim, mas é o fim do mundo o quê? É o mundo, acabou o mundo. Não é essa visão. É o fim do mundo naquela condição que o mundo se apresenta. Os mundos, em geral, eles são divididos pelo seu progresso evolutivo dos seus habitantes daquele mundo. Um mundo na Terra, por exemplo, a Terra é classificada pelos espíritos como um mundo de provas e de expiações. Quando ele vai estudar a progressão dos mundos, antes do mundo de provas e expiações, a Terra já foi um mundo primitivo. Os espíritos informam que no mundo primitivo é o mundo onde acontecem as primeiras encarnações humanas. O mundo, Terra, não é mais um mundo primitivo. É hoje um mundo de provas. Muita gente fala que o mundo está em transformação, a Terra, que vem uma nova era, que vem um mundo de regeneração, que está em transição. Nós sabemos disso, porque isso é da lei. Só não podemos dizer a data, viu? Porque se disser a data, do ponto de vista doutrinário, é complicado, né? Até porque não é no estalar de dedos. Ninguém vai acordar, até porque é uma preguiça muito grande do ponto de vista nosso evolutivo. Achar que num passe de mágica a gente vai acordar no mundo de regenerado. Não vai. Nós vamos construindo um mundo de regeneração. Os habitantes, e aqueles que não puderem acompanhar, aquela minoria, e ainda falta muita gente, né? Vamos combinar, né? Esse mundo está bem complicado, né? Como sempre teve, né? Mas hoje tem essas complicações. Talvez já tivesse complicações até piores no passado, porque é sempre um progresso evolutivo, né? Ainda que a gente não note, ainda que sejam altos e baixos, mas um dia será um mundo de regeneração. Quanto aos espíritos, por exemplo, que a Terra, quando passou de mundo primitivo a mundo de provas e expiações, recebeu uma leva de espíritos que habitavam outros mundos, os chamados exilados de capela, que vieram contribuir com o nosso progresso, mas que não tinham mais condições de lá permanecer. Então, essa é a transição dos mundos. O fim do mundo é quando o mundo se transforma e vai se transformar pela elevação espiritual. Muitos espíritos vão reencarnar, mas dentro de um progresso que é promovido e assistido por Deus. Não é a passe de mágica, porque senão seria um queima-etapa. E não se dá assim. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. Ou seja, nessa transição, esse joio, ele começa a deixar de existir. Para a gente ver a divisão dos mundos, o mundo de regeneração é um mundo onde
o mal começa a perder espaço para o bem. Os mundos ditosos, chamados mundos ditosos ou felizes, são aqueles mundos depois do mundo de regeneração, em que a balança do bem está bem mais pesada do que a balança do mal. Aqui a gente vê ao contrário às vezes, né? Transitoriamente, é preciso dizer, né? Sempre lembrar. Então, o fim do mundo será jogá-lo fora. Esse joio será queimado. Como é que a gente queima o joio? Como é que a gente queima o nosso joio? A gente queima pelas provações e expiações. As expiações nós queimamos, pelas dores, pelas nossas dificuldades, vamos queimando isso. Vamos lembrar que o Espírito Emmanuel costuma ensinar que expiação é pena imposta ao espírito rebelde, mas imposta dentro do contexto de lei maior, em que a pessoa se autopune, na verdade, pelas suas dificuldades, pelas suas encrencas. Então nós vamos, aos poucos, vamos queimando esses nossos resíduos, ou pela dor, ou pelo amor. A gente também pode queimar isso pelo amor, né? Aliás, Pedro, na sua segunda epístola, informa que o amor é capaz de cobrir uma multidão de erros e de pecados. Então, ele continua: o Filho do Homem enviará seus anjos, seus espíritos, que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem mal. Então é o seguinte, migração, assim como os exilados de Capela lá no passado, também terão nova oportunidade. Não serão queimados do ponto de vista material, queimados as suas impurezas. E eles costumam, normalmente, esses ensinamentos de Jesus, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui também ele fala, né? O Filho enviará seus anjos e eles lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Neste sentido, não jamais de um fogo etéreo de um inferno seria incompatível com a bondade divina, com as oportunidades permanentes de Deus, da nossa recuperação. Aliás, o próprio Jesus disse que não quer que nenhuma das ovelhas se perca, ainda que elas possam se perder ocasionalmente, mas ele não quer. E vai buscar as ovelhas perdidas, porque a sua proposta de amor, ela é inclusiva e não excludente. É a característica principal da proposta de amor dentro da lei maior proposta por Jesus, né? Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvido de ouvir, ouça. Para que ele sempre termina, né? Ouvido de ouvir, ouça. Não são ouvidos, que pobre dos surdinhos como eu aqui, que usa aparelho auditivo. Não, e é aqueles com surdez profunda, pior ainda, né? Que usam a linguagem de libras, de sinais. Não são ouvidos, não são olhos, né? É percepção do Espírito. Aquele que se eu não quiser ver, eu não vou ver. Se eu não quiser ouvir, eu não ouvirei. Enquanto durar a minha teimosia espiritual. E aí tá, né? Aquele que tem ouvidos, de ouvidos ouça. Mas a parábola ainda do joio e do trigo nos sugere uma outra reflexão, que é a reflexão do discernimento. Onde a gente, quando vai discernir na nossa vida, nas nossas experiências, nas nossas escolhas, nós necessariamente somos obrigados a separar o joio do trigo, a fazer uma depuração. Eu trago aqui um ensinamento extraordinário, trazido pelo Espírito Erasto, no Livro dos Médiuns. Lá na primeira parte, no terceiro capítulo, que é o capítulo do método, em que ele nos ensina. É claro que vocês podem dizer, mas esse ensinamento está dentro de um contexto de mediunidade. É verdade.
Mas só que a sua aplicação é ampla, geral e irrestrita. Vale para tudo na vida e é exatamente um exemplo na prática também de separar o joio do trigo. Diz o Espírito Erasto, melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Tamanho compromisso com a verdade. E para você separar a verdade da mentira, é preciso discernir. É preciso separar o joio do trigo. A todos os momentos a gente é chamado e convidado a fazer a separação. Quando a gente vai estar dentro de uma conversa, nos nossos meios sociais, a todo momento nós somos chamados a discernir. Diante de uma maledicência, diante de uma fofoca, diante de um fato extraordinário, escandaloso, nós somos chamados a separar o joio do trigo. Quando nós vamos ler um livro, a gente vai apreciar uma obra literária, nós somos chamados a discernir o que é interessante, o que presta, o que fazer essas reflexões. No dia a dia, nas nossas escolhas. Allan Kardec, por exemplo, propõe ao estudante espírita uma biblioteca. Ele chamou de catálogo racional para todo espírito ler. E observe que Kardec ali colocou várias obras que eram contrárias ao espiritismo, que faziam oposição, para forçar a pessoa a refletir sobre aqueles argumentos. Poder, por conta própria, refutá-los e separar o joio do trigo. O companheiro nosso querido, doutrina espírita, que eu gosto muito, que é o Cosme Massi, ele usa uma metáfora que eu gosto muito, que é muito parecido. Na verdade, filha de separar o joio do trigo, que é catar feijão. Né? Ele diz, como é que a gente faz com o feijão? A gente, antes de preparar o feijão, a gente vai catar, vai tirar a pedra do feijão, vai tirar aquele feijão que está bichado. A gente vai fazer isso. A gente vai discernir. Você não vai condenar uma obra toda, mas você vai fazer isso, por exemplo, do ponto de vista doutrinário. Se é adequado doutrinariamente ou não. Por exemplo, é separar o joio do trigo. É saber que, diante de alguém que está sendo levado a nós para um julgamento até pessoal, onde se imputam vários defeitos, a gente separar o joio do trigo e saber, olha, essa pessoa não tem só joio. Essa pessoa tem um lado bom. E quem sou eu para julgar? Quando a mulher adúltera é levada à presença de Jesus, o que ele propõe? Atire a primeira pedra, aquele que não tiver erro, não tiver pecado. O que é isso? É separar o joio do trigo. Vocês estão cheios de joio. Como é que vocês estão falando do joio da pobre e infeliz mulher ali para serem apedrejada? Quem são vocês? Isso cabe a nós hoje. Se a nossa proposta é uma proposta de trabalhar no bem, de receber todos os ensinamentos, que a gente fica tão maravilhado, é que a gente tem responsabilidade nessa separação do joio e do trigo. Somente assim nós conseguiremos vislumbrar as nossas dificuldades, separar lá dentro esse joio de trigo, queimar o nosso joio, aumentar a produção do nosso trigo, armazenar no nosso celeiro, que são os verdadeiros tesouros, os tesouros que os ladrões não roubam, que as traças não corroem, a que Jesus se referiu, que são os valores e princípios que vão nortear o nosso progresso moral. Assim nós vamos superando as nossas dificuldades, nós vamos queimando, expiando as nossas dores,
sabendo que tudo passa, por pior que seja a nossa provação, por pior que seja a nossa dor, por pior que seja o nosso luto, passará. Sabendo da nossa eternidade, que todos nós somos eternos, indestrutíveis, que a morte física ela é passageira, que se prolonga é cada vez mais o nosso desafio de superação, de autossuperação, de provocar essa reflexão de também separar o nosso joio do trigo e eliminá-los, pouco a pouco, com todas as nossas dificuldades, mas com todos os nossos esforços, até conhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e os esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Então fica aí a reflexão da noite de hoje, revisitando essa parábola tão importante, a do joio e trigo. Separemos, pois, o nosso joio do nosso trigo. Muito obrigado e Jesus nos abençoe. Gratidão ao Pacheco pelas importantes reflexões para todos nós. Então nós vamos finalizar com uma prece que eu escolhi, até peço licença para ler uma prece hoje. Eu escolhi uma prece do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, do capítulo 28, Preces Espíritas. E é uma prece específica para as aflições da vida. E é interessante que depois da prece, Kardec convida para cada um formular um pedido. Então, terminando a leitura, cada um pode permanecer em silêncio, fazendo o seu pedido pessoal, particular, a Deus, diretamente a Deus. E depois da prece, quem quiser receber o passe, pode aguardar em seus lugares, que serão chamados para se dirigir à sala de passes ali atrás. Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente os votos que vos dirijo neste momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoai-mo. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossas vontades venham em minha ajuda para o seu cumprimento. O que quer que me advenha, meu Deus, que a vossa vontade seja feita. Se meus desejos não são atendidos, é porque entra nos vossos desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem murmurar. Fazei com que eu não conceba nisso nenhum desencorajamento, e que nem minha fé, nem minha resignação sejam abaladas. Formular um pedido.